Muito bem, bom dia novamente a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade ao estudo das obras de Joana de Ângeles. Obrigado, filho. Hoje nós estamos no último domingo do mês, né? O último domingo do ano. E hoje o tema que a gente vai estudar é um tema até importante que ela vai trazer, eu estava vendo aqui, vai trazer alguns aspectos interessantes assim, para a gente refletir no final, começo, né, de ano aí que nós temos pela frente. Então nós vamos falar hoje a respeito de saúde e bem-estar. E ela começa dizendo que o planejamento de qualquer projeto responde pela qualidade da futura realização. Previsões e detalhes, cálculos e referenciais, organograma e execução constituem a base do labor do qual decorrem os êxitos ou insucessos. Importante, né? Já de início a gente já vê a importância desse assunto para o final do ano, começo de outro ano, né? Planejamento, né, de qualquer projeto responde pela qualidade da futura realização. Muito importante, muitos fazem no final de ano, começo de ano, muitos fazem uma relação, por exemplo, daquilo que querem alcançar, né? Eu acho importantíssimo isso, a gente conseguir enunciar, a gente conseguir listar, a gente conseguir determinar para nós o que nós gostaríamos de alcançar neste ano próximo. É claro que as metas, elas não podem ser metas muito audaciosas. É importante que sejam metas mais viáveis, mais próximas. Às vezes de coisas que a gente está tentando há anos já executar e a gente está enroscando. Por algum motivo, por alguns motivos a gente não tem conseguido. Mas que a gente sabe que são metas possíveis, né? E que às vezes está faltando só um pouquinho mais de determinação, um pouquinho mais de organização, um pouquinho mais de empenho da nossa parte, né? É muito importante a gente estabelecer parâmetros para nós podermos avaliar, né? É muito importante a gente estabelecer parâmetros, metas a alcançar, possíveis, viáveis, porque depois como é que nós vamos conseguir medir o nosso avanço? Muitas vezes a gente se deprime ou a gente fica chateado porque a gente tem a impressão de que não está avançando, de que não está conseguindo mudar. Mas isso, frequentemente, não é nem real, é falta de avaliação. Porque se nós fôssemos estabelecer certas metas e depois fôssemos ver o quanto dessas metas nós efetivamente atingimos, talvez nós veríamos que nós avançamos de uma forma muito interessante ao longo de um ano, por exemplo. Mas porque a gente deixa a coisa meio solta, às vezes a gente tem uma mania de ficar, né, vendo só o lado negativo, vendo só aquilo que não deu certo, e a gente esquece de verificar quantas coisas a gente conseguiu. Às vezes, pessoal, até muito mais do que a gente planejou. E nem sempre exatamente o que a gente planejou, mas mais do que a gente sonhava até, mais do que a gente esperava alcançar, e às vezes num outro sentido, às vezes num outro aspecto. Mas não menos importante, às vezes, do que as metas que a gente estabeleceu, né? Então, é importante estabelecer alguns planos gerais, a gente saber o que eu quero, o que eu quero melhorar esse ano, o que eu quero mudar, o que eu quero conquistar em termos pessoais, em termos familiares, em termos, né, coletivos, no nosso trabalho, o que eu quero conquistar, né? De qualidades dentro de mim, né? Então a Joana de Ângeles já começa falando, né, nesse tema saúde e bem-estar, a importância do planejamento de qualquer projeto, né? E aí ela fala, a criatura humana torna-se o que pensa, o que sustenta mentalmente e desenvolve até a fixação. Mais claro que isso é impossível, né? Ela já dá o tom do modo como ela pensa, né? Criatura humana torna-se o que pensa. O que a gente sustenta mentalmente. Olha a importância das metas, da gente estabelecer o que eu quero da vida.
Como é que eu quero estar familiarmente? Como é que eu quero estar profissionalmente? Como é que eu quero estar afetivamente? Como é que eu quero estar emocionalmente, espiritualmente? Né? Como que eu desejo estar? A gente pode escrever, olha, eu quero estar, né? Assim, assim, assado, quero estar satisfeito comigo, mais equilibrado emocionalmente, né? Obtendo resultados melhores, né? Mais harmonia na família. Pode escrever, faz uma redação lá, né? Faz a sua carta, a sua visão para este ano. Qual é a minha visão para este ano? O que eu quero projetar mentalmente? Pessoal, se a gente pegasse 1 minuto por dia, eu estava pensando a respeito disso, se a gente pegasse 1 minuto por dia, para a gente mentalizar essa visão, uma vez que a gente estabelece qual é a visão que eu quero, pegasse 1 minutinho por dia, e se concentrasse nessa visão, lembrasse desses tópicos, o que eu quero alcançar, o que é a minha prioridade, não é? E não pode esquecer a prioridade do espírito, né, pessoal? Porque às vezes a gente estabelece uma porção de metas e deixa o espírito de lado, né? As metas espirituais nós temos que levar em consideração as metas espirituais, né? E fixasse 1 minuto por dia nessas metas, eu tenho certeza que os resultados seriam excelentes ao final de um ano, por exemplo. Não é? Por quê? Porque nós nos tornamos aquilo que nós pensamos, aquilo que sustentamos mentalmente até a fixação. E a Joana de Ângeles nos diz no livro Ser Consciente que isso não é magia nenhuma, isso não é uma coisa assim fora do natural, fora do normal. Isso é apenas expressão do nosso pensamento bom que irradia energias boas e que responde pelos resultados, por alcançarmos os resultados que a gente quer. Não tem magia nenhuma nisso. Não é magia, é tecnologia, como diz. Não é? Então não tem magia nenhuma. É apenas o uso do conhecimento, das energias, da mente. Né? É que a gente acaba se fixando, às vezes, tanta coisa que não é bom, né? Lamentavelmente, porém, expressiva maioria de indivíduos somente acalenta ideias negativas, lucubra pessimismo, agasalha mal-estares. Como resultado, enfraquecem-lhe as resistências morais, debilitam-se-lhe os valores espirituais e alimenta-se a própria insânia. Então aqui ela está traçando o panorama que ela observa na maioria das pessoas, é a fixação, na verdade, no negativo. Né? A fixação naquilo que não está bom. Então isso é um vício que a gente traz, é um atavismo que a gente traz de outras encarnações, onde nós tivemos certos insucessos. Então, por isso que as pessoas perguntam, por que a gente valoriza mais o mal do que o bem? Por que a gente tende a se fixar mais no negativo do que no positivo? E a própria Joana responde, é um atavismo, é um hábito que a gente traz milenarmente no nosso ser. Por isso que mais facilmente a gente fixa hábitos negativos, a gente fixa sentimentos, ocorrências. Eu posso ter uma infância muito boa, mas se acontecer uma ou outra coisa lá na infância, negativo é aquilo que a gente acaba se fixando. Né? Isso até tem um lado bom, porque a gente pode tratar daquilo, né? A gente pode, aquilo chama atenção para alguma coisa que precisa ser trabalhada. Então a gente acaba trabalhando aquilo, né? Mas vira um hábito, vira um vício, a gente pensar de modo negativo. Nós precisamos mudar o nosso modo de funcionar, né? Só lembrando que o Felipe está com o microfone ali atrás, tá? Se alguém quiser participar com alguma dúvida, acrescentar alguma coisa, é só levantar a mão. E o pessoal da internet também, a Rosana está aí acompanhando, é só colocar para ela que ela passa para mim também. Aí a Joana continua dizendo, há determinadas provações que são inevitáveis, por procederem de desmandos de outras existências. O que ela quer dizer com isso? Tá, você vai pensar positivo, você vai visualizar a saúde, visualizar a harmonia, a abundância, a melhora, o trabalho, você vai visualizar tudo de bom na sua vida. Mas tem certas coisas que vão ocorrer a despeito das nossas visualizações, a despeito dos nossos empenhos pelo positivo.
Alexandre, eu estava mentalizando positivo, eu estava visualizando o bem, né? E aconteceu uma situação ruim na minha vida, né? Eu só estava querendo positivo e veio negativo, né? Por quê? Né? Há determinadas provações que são inevitáveis. Inevitáveis porque são consequências de males feitos no passado, que nós até pedimos. Falar, eu vou reencarnar, me ajuda a reencarnar. Né? Deus me deu uma oportunidade, mas eu preciso passar por essa ou aquela prova, porque eu fiz isso e fiz aquilo para alguém, ou para algumas pessoas, eu preciso passar por essa experiência, para eu fixar melhor o aprendizado, para que eu não venha cair novamente nesse mesmo erro. Então tem certas coisas que a gente traçou, ou que traçaram para nós, como uma experiência educativa importante. Então não é porque eu vou mentalizar positivamente, ou que eu vou visualizar, que eu vou acabar com todos os problemas da minha vida. Não é. Né? Não pode ser assim. Né? É lógico que a nossa vida melhora muito, a nossa qualidade de vida, o nosso modo de pensar, de agir, melhora muito. Mas não quer dizer que nós vamos afastar tudo de ruim da nossa vida, que na verdade a gente acha que é de ruim. A gente interpreta como sendo ruim, mas que são aprendizados. Como que a gente vai se furtar ao aprendizado necessário? Eu sou hoje todas as experiências boas ou negativas que eu tive na minha vida. Inclusive erros e acertos. E, frequentemente, algumas experiências negativas, não foram negativas porque vieram negativas, eu que as fiz negativas porque eu acabei errando. Né? No meu modo de conviver, de falar, de agir, a gente ainda erra. Mas isso a gente não aprende também com os erros? A gente aprende. Né? Então, mas nós vamos semeando para um futuro melhor. Nós vamos semeando para um presente e para um futuro cada vez melhor. Né? Cada encarnação mais iluminado, mais enriquecido, né? De bênçãos. Né? Pode, entretanto, através de construções mentais e humanas edificantes, ser alteradas, atenuadas e até liberadas, pois que os atos saudáveis granjeiam mérito para superar aqueles que são danosos. Né? Então, não obstante, tem muita coisa que pode ser atenuada, mudada ou liberada. Né? O amor cobre a multidão dos nossos pecados. Né? Então, não quer dizer que tudo vai melhorar, tudo vai mudar, tudo, não. Mas muita coisa pode ser alterada. Fala, Rosana. Se mesmo assim, tendo que expiar algo, podemos mudar através do amor que praticamos, isso é possível? Sim, exatamente. Né? O que a gente estava falando, o amor cobre a multidão dos nossos pecados. Quem pode, paga com amor. Né? Quem pode, paga com amor. Então, na verdade, as dores que a gente passa, os reveses que a gente passa, eles não têm outra função, senão nos fazer aprender a amar. Porque todos os problemas que nós criamos no passado foi pela falta do amor. Concordam? O que é o mal? O que é a expressão de todo o mal, senão a falta da luz, do amor? Não é? Então, o que a gente fez no passado errando foi não amando. Hoje, por isso que a gente fala, a gente não precisa nem saber exatamente o que a gente fez no passado. Não precisamos. Por quê? Porque você sabe que foi algum mal que foi feito. Qual que é a solução hoje? É fazer todo o bem possível. É uma regra geral básica. Se eu estiver buscando fazer todo o bem possível, eu já estarei reconstruindo a minha vida, eu já estarei cumprindo com a missão que foi estabelecida para mim. Ah, mas eu não sei qual é a minha missão direito. Ame. A nossa missão é amar. Ame. Né? Ame o corpo, cuide do corpo, cuide da família, cuide do trabalho, cuide da religião, da fé, cuide do próximo. Ame. Né? Ame de todas as formas possíveis. Os bichinhos, né? Ame. E você vai estar fazendo com a sua função aqui, a sua missão. Nosso grande objetivo na Terra é aprendermos a amar. Né?
E quanto mais a gente se recusa a amar, quanto mais a gente se recusa e a gente fica no nosso egoísmo, no nosso egocentrismo, né? No nosso orgulho, mais a gente sofre. Porque a gente faz as mesmas coisas que a gente fez no passado. A gente cai nos mesmos erros do passado. Então, sair de dentro de nós, começarmos a olhar ao redor da necessidade e começarmos a nos mover no sentido de atenuar as necessidades do próximo, né? da coletividade, isso aí é a solução, é o remédio. Né? O amor é o remédio essencial que a gente precisa. É o remédio por excelência. O amor, caridade, né? Então nós podemos mudar muita coisa, pessoal. Não te atenhas aos atavismos infelizes, revivendo-os, comentando-os, reestruturando-os no campo mental e verbal. Eles não te abandonarão enquanto não os deixes. Então, os pensamentos infelizes negativos, eles não nos deixarão enquanto a gente não os abandonar. Tudo que a gente alimenta, aquilo cresce, não é? Tudo que você alimenta, cresce. Tudo que você aduba, se desenvolve. Tudo que você focaliza demais, aquilo cresce e ganha contornos mais precisos. Não é? Se eu pegar aqui esse papelzinho aqui, né, e eu focalizar esse papelzinho, estou focalizando ele, vocês ficam desfocados. Né? Se eu focalizar vocês, o papel fica desfocado. Não é? Então, assim, a vida é conforme a gente foca. Se a gente focalizar muito o negativo, é o negativo que vai ganhar contornos mais precisos. Se eu focalizar o bem, é o bem que vai crescer aos meus olhos. Né? Lembra que a gente falava algumas semanas atrás que a nossa mente é um espelho. Tudo em que a gente se detém, a nossa mente passa a refletir. Se eu me detenho só no mal, a minha mente fica refletindo o mal. E aí eu vou absorvendo o mal nos tecidos sutis da alma. Eu vou absorvendo o mal. Daqui a pouco sou eu que estou fazendo a mesma coisa que eu criticava. Porque o tempo em que eu me detive falando, vivendo, pensando e analisando o mal, né, de uma forma muito fixada, aquilo vai se incorporando em mim. Daqui a pouco eu estou fazendo a mesma coisa. Por ato reflexo. Né? Isso é terrível, né, gente? Mas é assim. É assim. Né? Então, eles não te abandonarão enquanto não os deixes. Se você está atormentado por pensamentos negativos, é porque de alguma forma você os alimentou. Em algum momento você foi, aquela sementinha, você foi deixando que caísse no terreno da sua mente. E você foi cultivando. Aí ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, daqui a pouco você não aguenta mais o tamanho que virou. Do mesmo jeito o bem. Né? Se nós lançarmos o bem 1 minuto por dia lá, mentalizando o bem, mentalizando a sua visão de saúde, também é uma sementinha que vai crescer, que vai se fortalecer e vai se agigantar. Né? Queixas-te de insucessos, de sabores, enfermidades, desamor, e, no entanto, aferras-te a eles de tal forma que perdes o senso de avaliação da realidade, rotulando-te como infeliz e estacionando aí sem qualquer esforço de renovação. Estão vendo o que a gente faz normalmente? A gente se fixa na falta, né? Então a gente acaba se fixando na falta, na infelicidade, no que aconteceu, na enfermidade. A gente acredita mais na enfermidade do que na saúde, acredita mais nos defeitos do que na virtude. Né? E deveria ser o contrário. Né? Lembra que a gente falava que o defeito é a falta, é a ausência, é o vazio? É a sombra, é a expressão da sombra. Né? O que é a sombra? A sombra não é nada, é apenas... Cadê minha sombra aqui? Alguém pegou minha sombra? O que é a sombra? Aqui, está aqui a sombra. É apenas o contorno de onde não está incendido luz. Não é algo real. É apenas uma ilusão que a gente tem. É onde a luz não está aparecendo. Né?
Nós estamos impedindo que a luz se expresse e faz um contorno que a gente chama de sombra. Então o mal em nós é sombra, não é real. É apenas a ausência, que nós chamamos dos vários defeitos que a gente tem. Nós acabamos classificando como orgulho, vaidade, egoísmo e tal, que só são reais enquanto categorias de análise, enquanto expressão do vazio, mas não são reais enquanto uma substância do mal. Por isso que combater o mal é dar murro no vazio. Nós temos que gerar o bem, porque o bem é real. E o bem preenche os vazios. O bem é luz que desfaz a sombra. Faz sentido para vocês? Faz? Não? O bem é luz. Se você tem uma escuridão, você acende a luz, pronto, acabou o mal. Oh, meu Deus. Deixa eu ver aqui. Peraí. Será que foi o meu que tocou? Acho que não, né? Não. Escutei um barulhinho. O meu está no silencioso. Mas vocês entenderam? Então a gente não deve combater o mal. Nós devemos gerar o bem. Né? Porque o bem é luz e a luz se expande. E a escuridão desaparece. Né? Pela ação do bem. Afirma a sabedoria popular com propriedade: pedra que não rola cria limo, sugerindo alteração de rota, movimento, realização. O bem, ele precisa, é algo real. O bem precisa de ação, precisa de vontade, precisa de atitude. Para a gente fazer o mal, basta a gente às vezes não fazer nada. Não quer dizer que a gente tem que ficar numa atividade constante, ininterrupta, porque isso acaba virando doença também. Acaba virando uma compulsão. Até a Joana fala sobre isso, né? Que às vezes a gente não tem que aproveitar todo segundo, todo minuto, aí a pessoa entra numa compulsão por fazer, né? Como que querendo conquistar o céu pelo fazer. Isso também não é bom para a gente. É bom o equilíbrio, né? Agora, a gente se acomodar, nos acomodar, né? Aí acaba sendo um mal. Ou seja, a simples inércia diante das possibilidades luminosas que a gente tem, acaba sendo um mal. Por quê? Porque a gente podia estar crescendo. O grande termo, a grande palavra que nós precisamos lembrar sempre é autodesenvolvimento. Porque nós sofremos porque somos pouco desenvolvidos. Nós temos inseguranças, medos, ansiedades porque somos pouco desenvolvidos. Desculpa falar isso. Mas é a realidade, mesmo que seja contra nós, né? Na verdade é a nosso favor, né? Mas somos pouco desenvolvidos. Então, eu sofro pelo que eu não sou. Mas que eu poderia ser, eu poderia vir a ser. Eu poderia vir a ser, eu posso vir a ser. Mas quando me mantenho inerte, preguiçoso, eu acabo sendo aquilo que eu tenho sido. Está ficando complicada a coisa, né? Tenho que tomar cuidado para não me perder aqui no tanto ser, se sido, fosse, né? Mas vocês estão entendendo, né? Se eu continuo sendo aquilo que eu tenho sido, eu acabo não sendo nada diferente. Não é? Parece complicado, mas é simples, né? E essa área não desenvolvida, esse vazio, porque eu continuo do mesmo tamanho, o meu selfzinho, presença divina pouco desenvolvida em mim, me faz sofrer. Por quê? Porque os desafios existenciais estão aí, e a gente vai crescendo e os desafios vão aumentando, não vão? Conforme a gente vai crescendo, os desafios vão crescendo na mesma proporção, né? Daqui a pouco é trabalho, é família, é filho, é neto, só vai crescendo os desafios. E eu preciso ir crescendo na mesma proporção, porque senão os desafios parecem muito maiores do que eu. Assim? Quando a gente fala, né, aquela frase que fala, quando a gente acha que tem um grande problema, é porque a gente está se apequenando.
Então os problemas sempre parecem maiores do que eu. Eu sempre me sinto incapaz de lidar com os desafios, sejam eles afetivos, econômicos, de trabalho, de família. Eu sempre pareço pequeno. Não sei se vocês sentem isso, mas é normal que em determinadas áreas a gente sinta maior insegurança. E essas áreas que a gente sente maior insegurança é a área onde a gente é menos desenvolvido. Pode ser a área espiritual, pode ser a área afetiva, aí depende de cada um, né? Cada um tem que fazer a sua autoanálise, né? Mas é um estímulo para que a gente se desenvolva. Se eu tenho mais dificuldade naquela área, é naquela área ali que eu tenho que trabalhar. E a gente faz o contrário. Olha que coisa interessante. A gente foge das áreas que a gente tem dificuldade. E a gente se enterra nas áreas que a gente é bom, né? É aqui que eu vou morar, é aqui que eu faço sucesso. É aqui que as pessoas me gratificam, é aqui que as pessoas me elogiam. Nossa, então é essa área aqui que eu vou ficar. Só que essa área eu já faço bem. Então a gente fica chovendo no molhado. Não é? Você vê que coisa? É a área que eu vou bem, então é a área que eu me escondo, através daquela área ali. Que eu fico, me enterro de atividades naquela área, porque aquela área eu sou bom. Não é? Só que é a outra área, são as outras que eu ainda não sou muito bom, aquelas que precisavam de maior investimento. A gente tenta compensar. Ah, eu sou ruim naquilo? Ah, mas aquilo ali eu faço bem. Ah, então está tudo bem. Mas o fato de eu ser bom numa determinada área não vai fazer a outra se desenvolver. É uma compensação que nos ilude, a Joana fala. É um mecanismo compensatório que nos ilude. E a gente acaba fugindo dessa realidade. Por isso que eu precisava me deter um pouco mais. Peraí, essa área aqui que eu não sou bom, vamos entender por quê. Vamos trabalhar, vamos energizar mais essa área aqui. Né? Aí cada um de nós vai analisar as áreas que precisam ser desenvolvidas, né? Mas precisa de atitude, precisa de empenho, de investimento. Né? Pedra que não rola, cria limo. Esforça-te por desconsiderar as ocorrências desagradáveis, perturbadoras. Né? Então, assim, é aquela não fixação. Vamos analisar as ocorrências, mas não vamos nos fixar nelas. Né? Porque quanto mais a gente fixar, mais a gente acaba fazendo elas crescerem. Né? Planeja o teu presente, estabelece metas para o futuro e põe-te a trabalhar sem desfalecimento, sem autocomiseração, sem amargura. Né? Então planeja o teu presente, estabelece metas para o futuro e põe-te a trabalhar. Às vezes a pessoa começa a fazer a autoanálise e começa a se deprimir por perceber dos problemas que ainda tem, os defeitos que ainda possui e tal. Isso não é bom. Né? Detectar uma necessidade é o primeiro passo. Mas o segundo passo é nos movermos para sanar a deficiência que a gente tem. Não é? Eu tenho um problema, já falei para vocês, eu tenho um problema de matemática para resolver. Vai adiantar eu sentar e ficar chorando na frente do problema? Eu ficar me amargurando porque eu não estou conseguindo resolver o problema? Eu tenho que procurar soluções. Vou lá no Google, vou lá no YouTube, né? Procurar soluções para aquele problema. E eu vou encontrar? Vou. Aquele que procura acha, né? Aquele que pede recebe. Então, é só a gente procurar. Né? Podes e deves alterar para melhor o clima que respiras, o ambiente no qual te encontras. Todos nós vivemos no clima, todos nós vivemos no ambiente áurico, na psicosfera em que nós nos nutrimos. Cada um de nós aqui vive numa psicosfera, é como se fosse um ovo áurico ao redor de nós, assim, né? Onde se expressam tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente, em 3D, assim, com movimento, cheiro, tudo. Os espíritos batem o olho em nós, eles já percebem o nosso clima mental, nosso clima psíquico. Inclusive, o nosso hálito psíquico.
Nós temos o hálito bucal, né? Mas nós temos o hálito psíquico. Vocês sabiam que a gente tem o hálito psíquico? Conforme o que a gente cultiva no nosso dia a dia, se alguém chega perto de nós e sente a nossa energia, ela vai sentir o hálito psíquico. Né? Então ela pode sentir o bem-estar, uma coisa refrescante, agradável. Ela não tem vontade nem de sair de perto da gente, por exemplo, né? Porque se sente bem, sente a energia boa, né? Ou ela pode querer sair correndo. Né? Ela pode querer sair correndo. Pode acontecer. Né? Aí foi conversar com o Alexandre, aí eu saí mal para chuchu. Saí com uma dor de cabeça, saí com... Né? Porque eu senti o hálito psíquico. Vai depender do que eu cultivo dentro de mim. É aquele 1 minutinho que eu gasto por dia ali. Mas tem que ser 1 minutinho pensando positivo e o resto do dia também, né, pessoal? Não adianta. Não adianta ficar 1% positivo e 99% negativo, não vai adiantar. Né? Mas a gente precisa... E onde a gente vai, a gente leva esse ambiente psíquico. Já perceberam? Onde a gente vai, a gente leva. Aí você muda de cidade, agora vai melhorar, agora estou bem. Daqui a pouco as coisas começam a se repetir do jeito que era na outra. Por quê? Porque o meu hálito psíquico, a minha psicosfera foi junto comigo. Inclusive os obsessores também foram junto. A gente fez a mudança e o ônibus dos obsessores foi atrás ou na frente, né? Já foi junto lá, né? Então é aquela cura geográfica, né? A gente acha que não, mudando de cidade eu vou me curar, né? Ou até mudando de casa, pode até ser que melhore um pouco o ambiente e tal, dá uma respirada, né? Mas é um pouco de ilusão isso, né? Por quê? Porque a gente acha que geograficamente eu vou me curar. Sendo que a cura real é a mudança dos meus pensamentos, é a alteração do meu clima mental. Se eu vou para um outro lugar, continuo levando crenças negativas, programações infelizes dentro de mim, sentimentos negativos que eu não me livrei ainda, os mesmos problemas vão ocorrer no outro lugar, inevitavelmente. Porque a causa não foi extirpada, a mudança real não foi executada, né? Eu tentei mudar de fora para dentro, mas a mudança real é de dentro para fora, né? Não basta pedires a Deus ajuda. Eita! Né? Não basta pedires a Deus ajuda. Só pedir a Deus não basta. É importante, né? Porém, deves fazer a tua parte. Sem o que, pouco ou nada conseguirás. Saúde ou doença, bem ou mal, dependem de ti. Né? Então, eu não posso só querer transferir para Deus. Eu posso pedir, é bom, pedir, buscar, bater, né? Insistir, é muito importante. Mas eu não posso ficar só esperando que Deus faça por mim. Né? Então, a importância de eu também me mover. Posso começar pela oração, mas eu tenho que continuar na ação. Né? Na ação correta, coerente com o que eu estou pedindo. Né? Narra-se que um sábio caminhava com uns discípulos por uma via tortuosa. Quando encontraram um homem piedoso que, ajoelhado, rogava a Deus o auxiliasse a tirar do atoleiro o carro em que seguia. Então, um sábio com seus discípulos estava passando por uma estrada e encontrou um senhor que estava ajoelhado, rogando a Deus tirasse do atoleiro o carro que ele estava usando, né? E o carro estava atolado e estava pedindo a Deus, né? Todos olharam o devoto, sensibilizaram-se e prosseguiram. Né? Prosseguiram, né? Esse prosseguiram aí que, né? Todos olharam o devoto, sensibilizaram-se e prosseguiram. Né? À frente, alguns quilômetros vencidos, havia um outro homem que tinha igualmente o carro atolado no lamaçal. Deve ter dado uma chuva forte lá e, né?
Foi um atoleiro geral lá, né? Este, porém, esbravejava reclamando, mas tentava com todo empenho liberar o veículo. Somos nós, né? E esse esbravejava reclamando, mas tentava com todo empenho liberar o veículo. Né? Comovido, o sábio propôs aos discípulos ajudá-lo. Reunidas todas as forças, logo o transporte foi retirado, e após agradecimentos, o viajante prosseguiu feliz. Vamos tentar entender isso aqui? Ela mesma vai continuar dizendo aqui, né? Os aprendizes surpresos indagaram ao mestre. O primeiro homem orava, era piedoso, e não o ajudamos. Este que era rebelde e até vociferava, recebeu o nosso apoio. Por quê? É a pergunta que não quer calar, né? Sem perturbar-se, o nobre professor elucidou. O que orava, aguardava que Deus viesse fazer a tarefa que a ele competia. O outro, embora desesperado por ignorância, empenhava-se, merecendo auxílio. Isso aqui não é nenhuma desqualificação da oração, que todos nós, né, o próprio Jesus falou, orai uns pelos outros, né, pedi e obtereis, tal. Mas é que o esforço pessoal é muito importante, né? O esforço pessoal. A gente não ficar apenas no petitório, né? A gente ficar apenas no pedido. Mas nós nos esforçarmos, arregaçarmos as mangas e tomarmos as atitudes necessárias pela nossa mudança, pela transformação, não é? Você vê que coisa, né? A Joana de Anjos, ela valoriza muito isso, né? Talvez porque faça a gente repensar a nossa atitude religiosa. Talvez faça a gente repensar a nossa atitude perante as coisas santas. Porque às vezes a gente tem interpretado de uma forma errada, né? Sempre transferindo para Deus coisas que nos competem, né? E ela vem tentando corrigir isso. A mesma coisa, por exemplo, se encaixa perfeitamente com aquela historinha lá que eu já falei para vocês 500 mil vezes lá, daquela chácara, daquele sítio, né? Que a gente já contou para vocês aqui, vocês lembram, né? Lá do amigo que foi conhecer a chácara do outro amigo lá, né? E chegou lá, aquela beleza, aquela maravilha, né? Ele ficou encantado com a beleza do lugar. E falou assim, nossa, mas Deus te abençoou muito com esse lugar aqui, hein? Falou para o dono do lugar, né? Que lugar maravilhoso. Nossa, Deus te abençoou muito, isso aqui é uma maravilha e tal. Aí ele falou para o amigo assim, olha, mas você precisava ver quando só ele cuidava daqui. Quando só Deus cuidava dali. Era uma quiçaça, né? Você vê a Joana que conta essa historinha no livro Autodescobrimento. Você vê o esforço dela de fazer com que a gente descubra, na verdade, a presença divina dentro de nós. É isso que ela quer dizer. É o Deus interior. Ah, mas eu vou deixar para a vontade de Deus. Vou deixar para que Deus faça. E Deus coloca nas nossas mãos, porque Ele nos dá o livre-arbítrio, Ele nos dá a capacidade de conhecermos qual é a nossa vontade. E nós temos muitas vontades boas, muitos desejos bons. Né? E eu só consigo fazer lá um lugar bonito, aprazível, se eu me mover para isso, se eu quiser, né? Se eu me lançar para esse projeto. Esse aqui é um projeto que alguém quis, seja espiritual, seja material, é um projeto que alguém quis, alguém batalhou para isso, né? Arregaçou as mangas para materializar isso. E hoje a gente usufrui. A gente poderia falar, nossa, que bênção que foi isso aqui. Foi uma bênção, só que né? Antes que alguém quisesse, antes que alguém projetasse isso, lógico que com a permissão de Deus, com estímulo divino e tudo mais, né? É uma expressão divina, mas alguém teve que querer, alguém teve que buscar. E nós vivemos esse sonho ainda hoje, tentando reproduzir e ampliar esse sonho que alguém sonhou, né? Então é muito significativo isso, né, pessoal? Vamos sonhar, né? E vamos realizar, né? Durante esse ano agora de 2016,
A gente tem aqui um estímulo da Joana para a gente visualizar, projetar, sem medo de ser feliz, né? Ah, mas será que eu mereço? Será que... Deixa para Deus saber do que a gente merece ou não. Deus, não queremos fazer o papel de Deus. Ele que vai saber o que eu mereço ou não. A mim, me cabe querer, buscar, né? Desejar, insistir. O que não for para a gente ter, a gente não terá. Mas a gente corre o risco, se a gente não quiser nada e a gente não buscar nada, a gente corre o risco de não ter nada. Né? Aí a gente fala, porque Deus não quis me dar. Não, é porque eu não quis buscar. Né? Mas vamos querer, esse ano há de ser muito bom, se Deus quiser. Né? E nós também. Vamos então finalizar, pessoal. Nós já estamos na nossa hora.